Então, vamos lá. Eu, como sempre, começo, né, aqui pedindo simplesmente para ser canal do alto, para ser uma ponte entre essa espiritualidade de luz e a terra. Entre essa espiritualidade de luz que carrega tanta luz, tanto saber, tanto amor por nós, né, meros aprendizes aqui. E tão carentes, né, de amor, de consciência. E eu encontro na medicina do cacau aqui uma verdadeira bênção, né, para me ajudar nesse silenciar da minha mente, silenciar esse meu lado humano, né, para deixar conversar com vocês o que vem do alto e toca o meu coração. Tá bom? Então, estamos aqui, ó, na força, na bênção do cacau, silenciando a mente. E eu pedi para vocês para ir buscar o meu livro, que é o livro dos decretos. E aqui no livro dos decretos, a gente tem a grande invocação. A grande invocação da Fraternidade Branca, ela fala para a gente uma frase que eu gosto demais e eu acho que ela define o que vai ser o desenrolar de toda essa nossa conversa. Quando a gente fala da grande invocação, a gente entende que a gente pede para que seja feita a vontade de Deus e não as nossas pequenas vontades humanas. Então, quando a gente começa, né, a invocar a luz, a pedir a luz, a gente entendeu de verdade que chegou a hora da gente parar com um quero, né, bem infantil, né, bem mimado, de que assim, eu quero que as coisas sejam assim, eu quero que fulano haja assado, eu quero que seja isso, eu quero que seja aquilo. Então, quando a gente vai falar de cocriação, quando a gente vai falar de realização de sonhos, gente, a gente precisa transcender essa nossa mentalidade humana. A gente precisa ir muito além do que das nossas pequenas vontades. As nossas pequenas vontades fazem a gente prisioneiros, prisioneiros da nossa própria mente, prisioneiros do nosso próprio ego. E aí, dificilmente a gente vai realizar algo, ou diria até que impossível se realizar algo na luz. Se é você estiver fazendo o pedido, se você estiver trazendo sonhos baseados num desejo do ego. Então, quando eu me dispus, né, a estar entregando para vocês aqui essa aula, a estar aqui direcionando para vocês todos os saberes, toda a consciência, pegando e fazendo uma síntese, né? Quando eu paro para refletir, meu Deus, o que me fez chegar aqui hoje, né? Onde eu vivo uma realidade que, assim, é muito melhor do que um dia eu pude imaginar, tá? Então, sejam bem-vindos todos vocês que desejam, que se sentem prontos para co-criar uma realidade em luz. Ou seja, para todos vocês que estão dispostos, de alguma forma, a abrirem mão das suas pequenas vontades para poderem viver os sonhos da sua alma, para poderem viver e realizar o propósito da sua essência. Porque enquanto a gente não fizer essa entrega, não tem realização, não tem cocriação. Vai ser desejo mimado em vão. Vai ser a criancinha esperneando no shopping porque quer aquilo naquela hora, naquele momento. Nos planos de Deus é diferente. E eu garanto para vocês, eu já descobri que os planos dele são sempre infinitamente melhores que os meus. Por que que eles são infinitamente melhores que os meus? E aí eu vou dizer isso para vocês. Porque a gente, enquanto ser humano,
a gente tem uma mente muito limitada. A gente usa apenas de 5 a 7% quando usa muito da nossa mente humana. Pois é. Então, vocês acham que nessa altura da vida, vocês já acessaram tudo que existe aqui nessa realidade da Terra? Vocês acham que é possível, a gente já ter acessado tudo de bom que tem na Terra? Tudo de bom que existe para a gente viver, todas as possibilidades, esse campo de infinitas possibilidades quânticas que existe. Vocês acham que a gente já sabe de tudo isso? E aí a gente fica ali naquela mentalidade amarrada, aprisionada, bitolada naquele quero, 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 quero. Tá tudo bem. Um dia você quis. Um dia você quis viver essa pequena realidade. Um dia você quis viver essa vida que você colocou na sua cabeça dura que você queria viver. E aí Deus tem assim, ó, o mundo inteiro para te oferecer e você está ali naquele quadrado querendo aquela única coisa que você enfiou na sua cabeça. Aí você limita, aí você não vai estar dando espaço para a realização de tudo que tem para você viver aqui na Terra. Você não consegue acessar a vontade de Deus, que é a vontade da grande invocação. Então, quando a gente pede que se faça a vontade de Deus, que se faça a vontade de Deus e feche a porta para essas pequenas vontades dos homens. É disso que a gente está falando. Quando a gente fala da vontade de Deus, não é terceirizar o sonho, muito longe disso. Quando a gente fala da vontade de Deus, a gente está falando da vontade da nossa alma, da nossa essência. É a verdade essencial de cada um de nós, que a gente só alcança, e aí eu vou entregar já para vocês a chave de ouro, que a gente vai desenrolar essa conversa hoje muito a partir daí, tá? A chave de ouro para que a gente esteja aqui hoje e passe de verdade a criar uma realidade dos sonhos. Qual é essa chave? É o silenciar a mente. Por quê? Essa vontade mimada que a gente tem, ela fica no nosso ego. Então, ela fica nessa mente consciente, barulhenta, que perturba e é ilimitada. E não conhece o tamanho do mundo. Ela conhece o tamanho do nosso próprio umbigo, né? Apenas isso. Agora, a vontade da nossa alma, que é a vontade de Deus, que é essa vontade com V maiúsculo, ela só pode ser acessada a partir do silenciar da mente. Então, quando eu fico na minha mente controladora, eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero isso, eu quero aquilo outro, e aí acaba não realizando nada. Quem conhece, né? Geralmente as pessoas procrastinadoras vivem assim, né? Tem muitos sonhos, tem muitos ideais e não realizam nada. Por quê? Porque tá ali cheio de pequenas vontades dos homens, querendo controlar tudo, querendo que tudo saia do seu jeito, querendo que o outro, inclusive, né, faça aquilo que quer para a realização do seu sonho. Opa, peraí, né? Eu brinco muito com isso, assim, com os meus clientes. Ninguém é Rivotril de ninguém, gente, né? Ninguém está aqui para salvar ninguém. Ninguém está aqui, muito menos para realizar o sonho de alguém. Então, não adianta você condicionar, querer condicionar os seus sonhos a outra pessoa. Os seus sonhos, eles são seus, eles são da sua alma, ele tem a ver com o propósito da sua alma. E tudo que você precisa fazer antes de realizar os seus sonhos é aprender a sonhar a partir da alma. É aprender a ter desejos que são de alma e não de ego. Desejos que são de alma são desejos que eles
naturalmente eles vão acontecer. Por que esses desejos, naturalmente eles vão acontecer? Porque está na sua programação, gente. Está na sua programação. Você veio aqui na Terra para ser feliz. Você veio aqui na Terra para desabrochar. Ó, se eu pegar aqui para vocês, né, e mostrar, ó, uma orquídea, olha a perfeição dessa orquídea. Eu ganhei no encerramento lá de Campinas, no meu quintal, de uma querida também. Mas olha a beleza dela. Você acha que ela faz algum esforço? Alguém teve que falar assim, olha, você vai nascer e as suas folhinhas vão ser verdes e as suas flores vão ser violeta e tem que mesclar isso com aquilo e você tem que ter esse formato? Não, né? Ninguém falou isso para ela. Só não teve ninguém atrapalhando, né? Ninguém, não teve uma pedra em cima, não teve ninguém dizendo que ela tinha que ser uma rosa, que ela tinha que começar a dar espinho. Então, essa orquídea, por exemplo, ela manifesta ali o que é o plano divino. Ela manifesta ali o que é o plano de Deus. Então, essa orquídea, a gente pode trazer essa consciência para nós. Os nossos sonhos, eles estão nessa verdade da nossa alma. Que se a gente se permite manifestar, ele vai acontecer. Então, sonhar de alma é silenciar a mente e ouvir a voz da sua verdade, que eu chamo de voz de Deus. Eu chamo, aprendi a chamar muito carinhosamente dos planos de Deus, porque eu falo, eles são realmente muito maiores e muito melhores que os meus. E quando a gente silencia a mente, se conecta com essa verdade, e a vida começa a desabrochar e as coisas começam a acontecer, a gente começa a ter coisas que são muito diferentes de pensamentos, começa a acontecer aí um fenômeno, né, bem diferente de pensamento, que é o fenômeno das ideias. Quando eu silencio a minha mente, eu começo a ter ideias. Eu silencio o meu coração, eu expando meu coração a partir do silenciadamente, e é como se eu comece a gerar ideias. Nossa, eu preciso fazer isso. E aí eu vou e faço. Nossa, eu senti de ir para tal lugar. Aí eu pego e vou. Nossa, que vontade de mudar. Vocês estão percebendo o quanto, a hora que eu vou silenciando a mente, eu vou me conectando com o campo do sentir? Então, sonhar é sentir. Quando eu começo a ter sonhos de alma, eu sinto vontade, eu saio de um querer que é pequeno, que é limitado, que é escasso, e começo a me colocar num fluxo de abundância do universo. Eu paro de querer por medo de não ter, por medo de não viver, ou porque um dia eu coloquei essa crença na minha cabeça e achei que isso era o bom para mim, que isso era tudo. Isso não é tudo, né? Eu falo, nem os cientistas descobriram a borda do universo. Quem somos nós para achar que a gente já descobriu tudo sobre nós mesmos, né? Então, se a gente deseja, se a gente quer começar a viver uma vida de cocriação, para de querer pequeno, para de querer a partir dos pensamentos, para de querer a partir do que você já quis um dia, para de querer a partir do que os outros querem de você, que isso é muito importante. Eu garanto para vocês que muitos aqui vivem sonhos que são dos outros, que não são seus, que passaram a vida querendo viver o sonho dos outros, para agradar por medo da solidão, do abandono, né, da rejeição, o que quer que seja. Mas viver o sonho dos outros. E a gente viver o sonho dos outros não leva a gente a lugar nenhum. Então, sonhar os sonhos da alma é sonhar esse sonho desse plano maior e fazer a vida acontecer
de acordo com o plano divino, que é o seu plano de estar aqui na Terra. Tá fazendo sentido, gente? Dá um joinha aí no chat, dá uns comentários. Eu vi que teve gente que escreveu aqui que não consegue abrir a câmera por conta de estar no Zoom, que não conhece, mas sejam super bem-vindos. Ai, que bom que tá amando, que tá sentindo que eu tô falando com você. Feliz por isso. Tá ótimo. Que bom que tá fazendo sentido, gente. Então vamos lá. Então vamos seguindo. Vou seguindo aqui, qualquer coisa vocês vão perguntando, levantando a mão, a gente vai interagindo, tá? E aí, que linda, montou até o altar, muito bom. Importante essa conexão, né? Já vai aprendendo aí. Já aprendeu. Se está montando o altar, já entendeu aí esse caminho para silenciar a mente, né? E buscar uma conexão maior com o seu interior, né? Se a gente for entender o que é essa prática, né, de acender uma vela, acender um altar, ativar um altar, tomar um cacau, a gente está falando o quê? De potencializar essa conexão interior, tá? Porque esse plano de Deus, né, para a gente, ele está dentro da gente, ele não está fora, né? Não é um Deus mistificado que está lá fora, lá longe, não, ele está dentro de nós. Essa centelha divina, essa essência divina está dentro de nós. E a gente só precisa parar de atrapalhar com a nossa mente humana, com esses pequenos pensamentos. E aí, parando de atrapalhar, silenciando os pensamentos, a gente começa a vir o campo das ideias. O campo das ideias que vem a partir do nosso sentir. Então, quando vocês me ouvem, né? Vocês me veem, por exemplo, lá no grupo VIP, falando, gente, senti de dar essa aula, gente, senti de mudar, né? É porque não é algo da minha mente egóica, né? Que diz assim, ai, não, eu quero fazer isso. Nossa, eu quero mudar para a praia. Ai, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, longe disso, né? Nunca foi um querer. Não dessa maneira, dá trabalho, né? Mudar, sair da zona de conforto, abrir mão da rede de apoio, tudo isso dá trabalho. Mas quando passa a ser um sonho, e um sonho é essa vontade da alma que vem, é esse chamado que a gente simplesmente sente. Eu sinto de estar na praia. Eu sinto de estar em qualquer praia? Não, eu sinto de estar em Florianópolis. Nossa, num primeiro momento aquilo pareceu a coisa mais maluca do mundo. Eu vou mudar de estado, eu vou estar longe da família, isso e aquilo. Tudo bem, vamos analisar, porque quando é um sentir, quando é uma ideia que vem do coração, ela tem algum propósito, e é um propósito divino. Por isso que a segunda chave que a gente precisa trabalhar junto com o silenciadamente é a fé. Se a gente não tiver fé nessa voz que vem do interior, quando a gente se conecta com ela, a gente nunca vai realizar os nossos sonhos. Se você deixar que os seus medos que estão aqui na mente sejam mais fortes que a vontade da sua alma, você nunca vai realizar. E você só vai poder realizar esses sonhos da alma se você tiver coragem. E fé e coragem, ó, andam assim, de mãos dadas. Coragem vem do latim coricum, que é a nossa capacidade de agir pelo coração. Então, para que a gente realize os nossos sonhos, para que a gente crie a realidade dos nossos sonhos, silenciar a mente. E a hora que começa a ouvir as ideias, a gente precisa ter fé. Ter fé naquilo que a gente ainda não pode entender direito. Porque quando a ideia, gente, ela sempre está associada a algo novo. É como a intuição. A intuição, ela não tem lógica. Ela não vem de um campo da lógica dos nossos pensamentos. Ninguém consegue nessa vida, né, viver pelo coração através da mente.
né? Então, coração é coração, sentimento é sentimento, mente é razão, é lógica. Um é elemento água, o outro é elemento ar, são distintos. Então, quando a gente resolve e escolhe viver o caminho da alma, o caminho de Deus, o caminho da luz, nós estamos falando de agir pelo emocional, pelo sentir. E para isso a gente precisa do elemento fogo, que é o nosso elemento espiritual, que é a fé, tá? Então, tenham fé nessa sensação. E aí, a gente vai entrar com a parte da mente de uma maneira muito mais lógica e racionalizando num terceiro momento. Que aí vocês vão aprender a ganhar músculo para confiar na voz interior de vocês, para confiar nos sonhos de vocês. Porque vocês precisam dessa confiança, vocês precisam ir agindo com fé para fazer realizar. E aí eu entendo perfeitamente, porque também sou bem humana e já fui muito cabeçuda, né? De que a gente precisa de validações para entender se essa voz da alma, se esse sonho, ele é do ego ou é da alma, né? Se é um sonho divino ou um sonho medíocre ali que a gente está tendo. E essas validações, elas vão vir pela racionalização. Então, a nossa mente não quer dizer que essa mente consciente ela deva ser negligenciada, esquecida, deixada de lado, nada disso. A nossa mente consciente, essa nossa mente mais racional, ela vem. Só que ela vem num terceiro momento, não no primeiro. O grande desequilíbrio que existe na nossa sociedade e que é onde as pessoas travam em termos de realização, principalmente por procrastinação, é ficar pensando, 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 querendo, como a criancinha, sem sentir, sem desejar, sem ter fé e sem se movimentar. Então, para que a gente comece a colocar em movimento, antes da gente entrar na ação, nós vamos aprender a trabalhar com esse pensamento. Então, o que é trabalhar com esse pensamento? O que é, de fato, usar essa capacidade de racionalização, gente? A gente vai racionalizar, eu brinco nessa hora, que é uma DR interna. A gente precisa aprender a ter DR interna. Então, tá. Então, imagina a Marcela, ela estava lá, sentiu no coração, recebeu todos os sinais do universo, possíveis e impossíveis. Eu falo que os sinais dessa vez vieram com luminosos, né? Não sei se vocês chegaram a ver, eu fiz até um post no Instagram falando, né, da quantidade de mensagens no caminho, a quantidade de sinais que vieram para validar esse meu sentir. Mas não contente com isso, eu precisei fazer uma DR interna. Por quê? Porque apareceram medos, apareceram inseguranças, que é natural de nós, enquanto seres humanos, termos essas inseguranças. Então, eu tive alguns medos que apareceram. Então, assim, medo, eu vou dar conta? Eu tenho condição de bancar financeiramente essa mudança? Minhocas vindo. A alma começa a DR interna. A alma vem, vai, tá tudo bem. Deu tudo certo até hoje, não deu? Quando já estava muito mais desafiador, né? Anos lá atrás, num litígio, com um bebê de 40 dias no braço, uma filha de 5 anos do outro, não deu certo, você não conseguiu recomeçar e as coisas fluíram e aconteceram. Aí vem, nossa, mas e rede de apoio? Você vai estar sem a sua família lá, como que vai ser? Tá tudo bem, você vai conhecer pessoas que vão te ajudar. Existe um aeroporto a 50 minutos, você estaria junto da sua família de novo. E se qualquer um que quiser vir, virá para te visitar. Então, aí as crianças, como que vai ser lidar com isso? Bom, vou apresentar a realidade para as crianças e ver como eles sentem isso. Né? Então, vocês estão percebendo que começa a existir aí essa DR interna? A gente precisa ir trazendo esse empoderamento para a voz da alma que vai confrontando as minhocas.
que vai confrontando os nossos medos, as nossas inseguranças, os nossos sentimentos de culpa, tá? E aí, quando a racionalização ela vem desse jeito e a gente vai empoderando a nossa alma, isso aqui vai se diluindo, vai se dissolvendo. O melhor jeito que existe, gente, de verdade, de tudo que eu trabalho, estudei a vida inteira como psico, para a gente trabalhar os nossos medos, é encarando eles de frente. E a gente encara eles de frente racionalizando, questionando. Opa, peraí, tem lógica, tem fundamento? Ou como eu posso resolver? Tá? E se acontecer aquilo que eu tenho medo, qual é a saída? Como que as coisas vão fluir? E nessa racionalização, você vai se sentindo mais segura para a hora de entrar na ação, para a hora de começar a, de fato, fazer o seu sonho acontecer. Porque nessa cocriação, gente, o que diferencia uma pessoa realizada de uma pessoa não realizada é a ação. Então, ninguém foi lá em Campinas me pegar, me colocar minha mudança no caminhão, contratar, achar o lugar certo para estar morando, resolver burocracia de escola, resolver pepino ali, pepino aqui. Não teve patrocínio nenhum, né, para que isso acontecesse. Então, para que a gente entre, né, no campo da realização, a gente vai precisar agir, que é a quarta chave que eu entrego aqui para vocês. Não tem nada disso, né? Que a gente olha por aí na internet, eu fico enlouquecida. Inclusive, foi uma das principais razões de eu entrar aí nesse universo digital, foi ver a quantidade de barbaridade que eu vejo nas redes de charlatanismo. As pessoas vendendo ilusões e os outros consumindo ilusões e não chegando a lugar nenhum. Então, escreva 108 vezes: nossa, eu vou comprar meu apartamento, eu vou comprar meu apartamento, eu vou comprar meu apartamento. Você vai comprar o apartamento escrevendo 108 vezes? Ou você vai comprar o apartamento sentindo que você merece esse apartamento, sentindo a alegria de ir trabalhar e fazer esse dinheiro para você comprar esse apartamento, e indo na direção dos seus sonhos e arregaçando as mangas e fazendo acontecer? Vocês percebem a diferença? Não é só pensar. A quantidade de postagem que eu já vi nesse universo espiritualista dizendo: ah, você tem que pensar, cria a sua realidade pensando. Gente, não, não, não é por aí. Ninguém cria uma realidade pensando. A gente cria uma realidade sentindo, racionalizando, estabelecendo um plano e realizando esse plano. Não tem como ser diferente. Para de esperar um salvador. Essa era cristã já foi, já ficou lá atrás. A era cristã já ficou lá atrás, onde a gente esperou o Messias, um Salvador, aparecer para salvar a nossa vida e iluminar a nossa vida. E o que nós fizemos com isso? Falhamos enquanto humanidade. Ninguém aprendeu o amor o suficiente. E agora não é mais esperando um Salvador para realizar os nossos sonhos. Agora a gente precisa arregaçar as mangas e fazer os nossos sonhos acontecerem. Só que quais sonhos? Aqueles que vêm da sua alma, aqueles que vêm do seu interior, que são os sonhos do plano divino para você, os sonhos que são a razão de você estar aqui na Terra. E já que a gente entrou nessa questão do sentir, eu quero compartilhar a tela aqui com vocês uma imagem, que essa imagem ela direciona a minha vida desde o ano de 2011, 2012, talvez. Tá? Vou compartilhar essa tela, que ela é de um livro que se chama 2012, A Era de Ouro. Vocês estão vendo a tela? Deixa eu ver se eu vejo vocês aqui. Opa! Fechou, fechou. Cadê? Ah, aqui, peraí. Falhou.
Deixa eu ver que vocês sumiram. Tava certo? Tá, obrigada. Deixa eu ver aqui que eu fiz arte. Eu fechei o negócio, mas eu tenho ele aqui de novo. Cadê, minha gente? Espera aí que vocês vão ficar vendo meu WhatsApp aqui um pouco, só para eu achar a imagem que eu tinha deixado aberta e fechei. Consegui fechar. Espera aí. Ixi, travou tudo aqui. Tarará, travou tudo. Precisei voltar. Espera aí. Deixa eu tentar abrir primeiro e compartilhar depois. Nossa, foi longe aqui. Outra. Aqui. Achei. Tcharam. Ai, boa. Acho que agora vai, gente. Tcharam. Eita. Ai, foi. Essa imagem, gente, é a imagem do livro que se chama 2012, A Era de Ouro. Quando eu vi essa imagem, eu nunca mais esqueci dela. E vou dizer por quê. Porque ela mostra exatamente essa história dos sentimentos e das emoções serem frequências. Que hoje em dia a gente já tem a escala de Hawkins, que é aquela escala, né, que é um funil assim, um cilindro, é um funil mesmo, que mostra as frequências, né, da consciência, os estados emocionais. Mas essa imagem para mim ela é muito especial porque eu vejo muito aqui, ó, como frequências da humanidade. Então, a grande massa hoje aqui na Terra vibra aqui, ó, medo, desespero, depressão. E nessa frequência a gente está muito longe dos planos divinos. Lógico que aí a gente vai cocriar o quê, né, para a nossa vida? São os nossos sonhos, é a nossa verdade, é a nossa essência, ou a gente vai cocriar mais dor, mais sofrimento, mais doença, mais escassez, mais problema financeiro? Quando mais a gente está aqui no medo, no desespero, na depressão e na insegurança, mais dor a gente cria para a nossa vida, porque está sintonizado exatamente aqui. À medida que, se eu estou na culpa, eu também estou numa fase, numa faixa bem linkada ao nosso lado mais humano, tá? Então, olhem para isso com carinho. Olha aqui, aonde a gente precisa estar vibrando para a gente estar diretamente ligado aos planos de Deus e fazendo conexão e fazendo download o tempo inteiro para a gente poder, daí sim, ouvindo esses sonhos, ouvindo esses planos de Deus, começar a realizar. Para a gente se tornar realizador, a gente precisa estar vibrando em alegria, amor, autoconfiança e liberdade. Então, vocês acham que tem como falar de realização de sonho quando eu estou aqui embaixo, no medo de não ter dinheiro? Aí eu quero ter dinheiro, eu quero ter dinheiro. Ai, Deus, eu preciso ter dinheiro. E aí eu não tenho dinheiro, eu tenho mais dívida. Ai, Deus, eu quero um namorado, eu quero um namorado, quero um namorado. E aí eu não tenho namorado, e aí eu brigo com Deus e fico mais triste. Aí eu fico aqui, ó. Pequenas vontades, aprisionamento mental. Quando eu me torno uma pessoa realizadora, é porque eu não fiquei esperando ter algo para eu ser feliz. Eu comecei a ser feliz por viver. Eu comecei a trabalhar em mim a liberdade de ser. O que é essa liberdade? É eu ser quem eu sou, independente dos outros me aprovarem ou não, independente dos outros concordarem comigo ou não. Eu confio na minha verdade, eu tenho uma autoconfiança. Eu tenho alegria de viver. Sou feliz, alegre, né? E forte, como canta Marisa Monte aí, para que eu eleve a minha frequência, e nessa frequência elevada, a minha vida, né, se expande,
né? Os planos de Deus começam a se fazer aqui na Terra. Então, poder sonhar e poder realizar, gente, quanto mais vocês estiverem vibrando em alta frequência, mais vocês vão sentir os planos de Deus na vida de vocês, mais vocês vão sentir os sonhos de alma, e mais vocês vão ter tesão de realizar tudo isso em liberdade. É como se assim não desse para fazer diferente. Quando você começa a sentir essa vida e sentir o flow da vida nessa frequência, nessa elevação, não tem como você querer viver outra. Para mim, hoje, não tem sentido estar aqui. É lógico, né, que como eu contei para vocês, bordoada a gente leva, porrada da vida a gente leva, gente incomodada com a sua felicidade, querendo te apedrejar porque não conseguiu desenvolver a própria felicidade, isso tem de monte. Crítica, maledicência, tudo isso tem de monte. Vocês acham que eu não sofri nada disso vindo para cá, né? Então, a gente vive, né, uma situação dessa de viver os sonhos e tudo mais, quando a gente é livre, certo? Quando a gente se libertou, dos nossos próprios aprisionamentos, né? Então, para que isso aconteça, aí vocês vão voltar lá no início da nossa aula e vocês vão lembrar qual o primeiro passo que precisa ser dado. Qual o primeiro passo que precisa ser dado para a gente poder trilhar esse caminho e se conectar ali com a consciência divina, com a verdade da sua alma? O primeiro passo é silenciar a mente. Eu preciso silenciar a minha mente, certo? Depois, eu preciso, para realizar esses sonhos, ter fé naquilo que começa a emergir da minha alma, quando eu estou em alegria, quando eu estou elevada. Depois, eu vou aprender a fazer as DRs internas, eu vou aprender a racionalizar, a direcionar esses meus sonhos, a estabelecer planos, a estabelecer metas, para chegar na última parte, que é a realização, para que eu faça acontecer. Eu preciso fazer acontecer. Então, eu senti de entregar essa aula aqui para vocês. Eu senti isso, senti no meu coração fortemente a hora que eu estava gravando, escrevendo um post para o Instagram, para fazer a divulgação do Cacau Nosso de cada dia. Aí eu senti. Quando eu senti, eu precisei o quê? Ter fé. Nossa, é isso mesmo? Tá? Sim, de última hora? Sim, é sim de última hora. E não é qualquer hora, né? Hoje, em São Paulo, é feriado, né? Dia 8/12. Em algumas culturas, se comemora dia de Nossa Senhora da Conceição, e em outras é dia de Iemanjá e Oxum, as rainhas das águas, que também é comemorado, né? Dia 2 de fevereiro, Iemanjá, e 12 de outubro, Oxum, mas existe uma celebração, então existe uma consciência muito forte no ar, e por isso que eu tinha escolhido essa data, né, para estar lançando aí o Cacau Nosso de cada dia, para poder passar para vocês essa medicina nessa bênção, e aí veio esse plus, né, de entregar aí essa aula. Então, eu precisei realizar, eu precisei fazer acontecer, eu precisei organizar minha agenda, eu precisei organizar a casa, organizar as crianças aqui para que isso pudesse acontecer. E isso foi o quê? Em menos de 48 horas, não sei quanto tempo de antecipação dessa aula eu tive para poder passar para vocês. Então, eu digo, e assim, gosto muito, né, daquele refrão que diz: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, a cocriação de sonhos, ela tem muito a ver com isso. Vocês vão precisar aprender a silenciar a mente. Vocês vão precisar praticar o fortalecimento da fé. Vão praticar a racionalização e, acima de tudo, vão precisar aprender a agir. Sem ação não tem realização.
Não é pensando, não é no alto da montanha, só repetindo o mantra que vocês vão fazer as coisas acontecerem. Fazer mantras, gente, vai ajudar muito vocês no silenciadamente. Ir para o alto da montanha vai ajudar muito no silenciadamente e no fortalecimento da fé. Participar de grupos, de jornadas, de ações, vai ajudar muito você na fase da racionalização, certo? Mas a ação, a hora que você realmente for pôr para jogo todos esses sonhos, todas essas ideias que vieram, isso só depende de você. E aí é pegar e pôr para jogo. É parar de economizar a sua energia, que na verdade é um desperdício de energia, né? Porque a gente gasta muito mais energia pensando do que agindo. Muito mais. E a mente vai virando, né, aqueles balõezinhos ali explodindo, né, faísca de todos os lados. E vai ficando cada vez mais difícil. Então, teve uma ideia? Realiza. Imagina se eu deixo passar essa ideia dessa aula. Olha quantas pessoas eu pude ajudar simplesmente trazendo algo que eu senti. Tem PowerPoint, tem isso, tem aquilo. Não, não tem nada disso, porque eu não funciono com isso. Já foi minha era acadêmica, né? Já fez sentido lá atrás, 20 anos atrás, quando eu dava aula em faculdade, fazia sentido montar uma apresentação no PowerPoint, hoje não seria no Canvas, né? E tudo mais. Mas para mim, dar uma masterclass, que é poder estar aqui entregando para vocês o melhor que eu tenho, é entregar de coração. Né? Para falar que eu não tenho nada, eu tenho aqui, ó, um roteiro canalizado, né? Feito à mão, onde eu organizei aí as ideias que foram vindo, do que eu senti de entregar para vocês. Por quê? Porque é de coração. E aí é realizar. É realizar. Se eu ficasse assim, nossa, eu preciso contratar uma equipe, gente, para me ajudar a montar a aula, a fazer a divulgação, a fazer a antecipação. Quem sabe um dia chegue esse momento, mas eu ainda não senti isso. Né? Ainda dentro do meu músculo, né? Daquilo que eu sou capaz de realizar, tá fluindo, tá? Que lindo! Olha só, foi gostoso demais começar o dia com essa partilha. Tocou meu coração. Preciso tomar mais atitudes para realizar os meus sonhos. Sensacional! É exatamente sobre isso. Realizar, gente, não espera. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Tá? E lembrem, assim, uma outra dica que eu posso dar para vocês aqui, né, é uma orientação, tomem decisões, sabe? Quando você tiver um sonho, decida fazer ele acontecer. Quando a gente decide, a gente vai movimentar, tá? A gente vai movimentar a nossa vida para fazer acontecer, tá? Para fazer acontecer. Então, faça acontecer a sua vida. Não espera que as coisas aconteçam. Decida viver os seus sonhos, decida ser feliz, decida viver uma vida que você merece. Não aceite menos do que os planos de Deus para você, né? Você pode ir muito além e aí se conecta para de verdade fazer acontecer. Só cabe a você. Gente, a vida passa rápido demais. Passa rápido demais. Se eu aprendi a viver e me entregar a viver esses planos de Deus, eu devo muito aos meus pacientes que eu atendi na época de hospital e cuidados paliativos e vi morrendo. Quantas e quantas pessoas eu vi ali fazendo a passagem e eu nunca vi ninguém sofrendo por estar morrendo, eu sempre vi as pessoas sofrendo por não terem vivido. Então, adiar sonhos, e isso é muito impressionante, porque a quantidade de gente que chegou para mim e falou assim: nossa, mas ela queria ter um pouquinho da sua coragem. Nossa, mas se ela. Escutei, até me emociono de lembrar que foi a mãe de uma amiguinha da Gabi, quando a gente foi se despedir lá, ela virou para mim e falou assim: Má, ela estava bem emocionada, né? Ela falou assim: se as pessoas no mundo tivessem a sua coragem, a gente não ia ter guerra.
porque todo mundo seria realizado vivendo seus sonhos. Então, é isso, né? Que vocês tenham, assim, primeiro de tudo, capacidade de sonhar os sonhos da sua alma, se libertar dessas pequenas vontades humanas. Então, tendo coragem de viver essa vontade da alma, tenham força e energia para realizar. Força e energia, coragem e energia para realizar, porque a gente precisa, eu preciso estar saudável. Se eu não tivesse saúde, eu não conseguiria fazer uma mudança dessa em 3 meses entre o sentir, o ter fé, o racionalizar e o agir. Então, a minha saúde, ela precisa estar muito em dia. Eu preciso ter hábitos muito saudáveis para que o meu corpo trabalhe para mim nessa ação. Eu preciso ter o meu corpo saudável para minha mente estar silenciada, né? Porque assim, quando a gente tem dor, a gente não consegue estar em paz, né? Então a gente precisa estar bem com o nosso corpo físico para daí silenciar a mente. A gente precisa estar saudável para a gente poder estar em paz. Só que é tudo junto e misturado, né? Não separa em gavetinha. Olha, eu vou cuidar do meu corpo, aí eu vou estar em paz, aí eu vou cuidar do meu dinheiro, nossa, eu vou realizar sonhos. Não, é o combo. A gente precisa estar alinhada aí em cada um desses pontinhos da nossa vida, tá? Então, é isso, certo? Vocês foram compartilhando aqui no chat que fez sentido. Mas quero ouvir mais vocês, quero ouvir mais dúvidas. E antes, assim, eu quero já deixar também o convite. Gente, tem aqui bastante gente que já foi iniciada no Cacau Luz, mas quem ainda não foi iniciado no Cacau Luz, gente, eu tô lançando hoje. Terminando aqui, eu já vou mandar divulgação no grupo. O guia completo para uso pessoal do cacau medicinal, que é o cacau nosso de cada dia. Por que que eu criei essa jornada depois do Cacau Luz, depois de já ter formado sacerdotisas do Cacau Luz, né, guardiãs que passam essa medicina adiante? Porque muitas pessoas me procuram para o uso do cacau e falam: aonde eu compro o cacau? Que cacau que é? Como que é? E o cacau, ele não é só um cacauzinho, né? Para a gente sair comprando aí na internet, até no Mercado Livre vende, né? Esses dias uma cliente minha falou assim: posso comprar na Lindt, né? Não, não é a mesma coisa, gente. O cacau medicinal, ele é um cacau especial. Ele é um cacau cerimonial, que ele é preparado desde o cultivo para isso. Não é qualquer cacauzinho. Então, assim, tem toda a intenção que a gente coloca, tem toda a parte ritualística. E aí eu sintetizei num curso com aulas simples, práticas, mas com toda a consciência que você precisa para fazer uso da medicina do cacau no seu dia a dia. Tá? Usar essa bênção, não ficar esperando, ter uma cerimônia para isso. Hoje a ciência já comprova, né, de 5 a 10 gramas do cacau medicinal usado por dia controla a depressão, tá? Estudos feitos com mulheres de acima de 40 anos, saindo do antidepressivo com cacau medicinal. Óbvio que eu não proponho isso no curso, porque quem cuida da medicação é o psiquiatra, né? Mas para vocês saberem a força dessa medicina, ele atua diretamente no eixo intestino-cérebro, então traz saúde para a gente de uma maneira geral. Convidei a doutora Luciana Stocco, que é uma nutróloga que foi iniciada por mim na primeira turma do Cacau Luz, e passou a estudar o cacau para gravar uma aula sobre os benefícios físicos do cacau e o que a ciência já tem dito sobre isso, tá? Então vai estar tudo no Cacau Nosso de cada dia, esse guia completo aí para vocês fazerem uso dessa medicina, que para mim ela é a potência para cuidar do físico, para dar energia, para silenciar a mente, fortalece sim o nosso equilíbrio emocional para que a gente saia desse emocional mais mimado, né, do quero, 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 e você passa a ter esse hábito de autocuidado. Quando você tem o autocuidado, você desenvolve a autoconfiança, você fortalece a sua fé, você está em paz interior. E é o que a gente pode mudar, né, nessa vida, é a gente estar na paz interior, porque o exterior a gente não controla.
né? Vocês sabem aí, quem acompanhou lá no grupo do Telegram, tudo que aconteceu nesses últimos dias, tipo assim, eu não posso controlar o pai das crianças de me processar pela mudança, eu não posso controlar alguém que desejasse que eu vivesse em cárcere privado, isso eu não posso. Mas eu posso trabalhar em mim a minha liberdade, eu posso trabalhar em mim a minha verdade, eu posso estar em paz interior para poder fazer todo o trânsito da minha vida. Vocês estão entendendo? E aonde eu encontro força para isso? Na natureza, atividade física e movimento, e no meu cacau de cada dia. Fazendo uso dessa medicina a cada dia, eu vou encontrando paz, eu vou encontrando foco, eu vou encontrando energia, eu vou encontrando inspiração, né, para poder estar aqui com vocês, entregando toda essa consciência aí que chega até mim. Tá joia? Eu vou disponibilizar qualquer dúvida que vocês tenham. Entre em contato, estou super à disposição aí, tanto para a gente falar de cocriação e sonhos, quanto para vender para vocês aí o cacau nosso de cada dia. Tá joia? É isso. Eu vou parar de gravar aqui para deixar vocês mais livres para abrirem e tirarem as dúvidas que tiverem.